Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, da lição de jovens da editora CPAD. Hoje nós iremos aprender mais um pouco, né, da grandeza de conteúdo que Deus nos proporciona, né, de inúmeros materiais que Deus coloca à disposição de nós, né. Como eu falei, hoje nós iremos aprender sobre um dos muitos conteúdos que Deus tem para nos oferecer. Hoje nós iremos estudar uma das lições que a CPAD oferece para o jovem, né, para nós ensinarmos para os nossos jovens, nossas classes de aula, e a lição de número 5 com o tema Vivendo uma Vida Santa. Irmão, se você está assistindo pela primeira vez o nosso comentário, aqui nesse comentário do canal EBD em Foco, nós vamos usar um slide em PowerPoint. Esse slide é para dinamizar o nosso comentário, para dinamizar, né, a nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Sabemos que é uma dificuldade muito imensa dos alunos frequentar as escolas bíblicas dominicais, né? E nós aqui do canal EBD em Foco procuramos de alguma maneira tentar dinamizar, tentar atrair o jovem, né? Principalmente o jovem, para a nossa escola bíblica dominicais, tirar aquele negócio chato. E uma das maneiras que nós descobrimos foi fazer o slide, né? Darmos uma aula usando o slide em PowerPoint com animações para dinamizar. Amém? Se você não conhece nosso material, peço que você entre na nossa plataforma. Lá você vai poder baixar esse slide aqui que eu vou fazer o comentário. Amém? E lá também na nossa plataforma tem muitos outros cursos. Peço que tire um tempinho, visita-nos lá, que eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Vamos aqui então para a lição de hoje, a lição de número 5, com o tema Vivendo uma Vida Santa. O comentarista, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, da revista, né, ele usa esse tema como um padrão de vida dos irmãos de Tessalônicas, né? Ele vai pegar esse tema aqui para mostrar para nós que o padrão de comportamento, de viver, né, dos irmãos de Tessalônica foi um padrão de vida santa, né? E ele vai tentar colocar em nossa mente, tentar trazer-nos a ideia de que todo cristão ele tem que viver uma vida santa. Toda pessoa que almeja prosseguir no caminho cristão, de ir para o céu, tem que ter um caminhar santo, tem que ter uma vida santa. Amém? Então vamos aqui prosseguir na lição. O procedimento logo após o título da lição, nós temos o texto do dia. Vai estar encontrado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Lembra de cada um dos irmãos que nós estamos estudando as cartas aos Tessalonicenses, né? E o texto do dia está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, que nos diz: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A primeira pergunta, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, que eu vou fazer a você desprezar o quê? Né? Vamos voltar aqui à primeira leitura aqui da primeira frase. Portanto, quem despreza isto, desprezar o quê? Né? Quando nós lemos, né, eu tenho certeza que você deve ter lido o capítulo 4 do livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, nós vemos assim claramente, enxergamos claramente que a vontade de Deus para o homem era que o homem se santificasse, né, e procura se santificar dia após dia, né? Se ele é santo, ele vai ter que santificar ainda mais. Lembra que nas escrituras ela vai deixar bem claro para nós: aquele que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é puro, purifique-se mais, aquele que é santo, santifique-se mais. Amém? Quando Paulo ele fala que quem despreza isto, né, que nós não devemos desprezar isto, ele está falando para os irmãos em Tessalônica que nós não devemos desprezar a santificação, que nós não devemos desprezar, né, as ordenanças divinas. E qual foi a ordenança divina? Abster dos nossos desejos carnais, se afastar das nossas vontades carnais e nos aprofundar na santificação, no processo de santificação. Quando eu desprezo
essas ordenanças, quando eu desprezo esse mandamento, e que eu considero isso como um mandamento, eu não estou desprezando o pastor, não estou desprezando o Paulo, que foi quem escreveu essa carta, não estou desprezando o meu vizinho, não. Eu estou desprezando a Deus, estou desprezando o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque eu sou nascido de novo, né? E eu não posso mais ter a prática que um velho homem tinha, que era uma prática pecaminosa, uma prática sem arrependimento. Hoje, como eu sou nascido de novo, eu tenho que procurar me arrepender dos meus pecados e procurar me desviar desses caminhos tortuosos. Eu só vou conseguir me desviar desses caminhos tortuosos se eu obedecer a Cristo, e santificando dia após dia. Na síntese, que é a coluna da nossa lição, nos diz assim: Deus nos convoca para uma compreensão de santidade que transcende os cerimoniais religiosos e os rituais de purificação. Vou ver aqui um erro de espaço, né, de purificação humano. A cada dia assim que passa, os cristãos parece que vivem, né, parece que foram ligados no automático. Vivem a mesmice, vivem naquele ritual. Como assim, Tiago? Um exemplo bem básico aqui. Todos os dias de manhã, quando você acorda, automaticamente você escova os seus dentes. Por quê? Porque você sabe que você tem que escovar os seus dentes. Isso é algo automático, já é um ritual da gente, né? E quando a síntese aqui, ela nos manda compreender, né? Olha assim, Deus nos convoca para uma compreensão de santidade. Quando a síntese vai nos dizer que devemos compreender a santidade, ela está tentando dizer que nós, né, eu sempre gosto de me colocar também no meio, que nós temos que entender a santidade, devemos perceber a santidade, né? Devemos apreciar essa santidade. Não é simplesmente olhar, ir para um culto como todos os cultos, como é que eu posso me aprofundar aqui? Eu não vou simplesmente ofertar como algo litúrgico, como um ritual, não. Mas eu tenho que me navegar na santidade de Cristo. Eu tenho que ir para um culto e entregar a minha alma para aquele culto. Eu tenho que ofertar, não ofertar por uma obrigação, porque é um ritual, não. Mas eu vou ofertar por gratidão. Até na minha oferta não tem que ser algo litúrgico, não tem que ser um ritual. Amém? Nós temos que sair do superficial, né? E nos aprofundar nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. Vamos tirar o superficial de lado, né? O algo litúrgico de lado, e vamos nos aprofundar ainda mais nas coisas do céu. Amém? Eu já falei muito aqui no começo, né? E sempre no texto bíblico, nós aqui do canal BD em Foco costumamos não fazer a leitura. Então, se você ainda não fez a leitura, né, aqui do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, pause o comentário, faça a leitura, porque é o texto base que nós iremos usar na nossa lição. A introdução vai nos dizer da seguinte maneira: depois de ter redigido a parte principal desta sua primeira carta, na qual as temáticas centrais eram louvor, gratidão a Deus pela experiência de salvação que desfrutava os Tessalonicenses, Paulo ele passa a fazer alguns esclarecimentos a respeito de assuntos pontuais para a vida dos irmãos daquela igreja. Nesse novo momento, Paulo parece orientar os membros daquela jovem igreja a respeito de algumas dúvidas teológicas que eles possuíam, e provavelmente a respeito de algumas questões práticas que Timóteo destacou em seu relatório ao retorno de Paulo. Estudar as inquietações dos Tessalonicenses torna-se muito relevante, e especialmente quando percebemos que estas ainda são muito pertinentes para a igreja, atual. Irmãos, é claro assim que Timóteo, quando ele volta da visita de Tessalônica, para quem não tem acompanhado o nosso comentário, para quem não tem acompanhado as lições, né, nós aprendemos aqui que, né, na carta de Tessalônica, que Paulo escreve para Tessalônica, Paulo ele fez uma visita na cidade de Tessalônica, e nessa visita ele passou 3 semanas, fundou uma igreja, deixou novos convertidos lá, e de alguma maneira ele teve que se retirar de Tessalônica. Amém?
Então ele sai de Tessalônica, só que no meio do caminho ele decide enviar Timóteo para ver como é que estava a igreja de Tessalônica. Amém? Quando Timóteo ele volta a Tessalônica, ele enxerga como está a Tessalônica, ele vai novamente de encontro com Paulo e fala: Paulo, a igreja de Tessalônica está vivendo saudável, é uma igreja que está frutificando bastante, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar de que o senhor Paulo não está lá, mas é uma igreja que está crescendo, que está dando frutos. Porém, nós entendemos assim também, né, que Timóteo ele traz essas notícias boas, mas pelo menos entendo eu, né, que Timóteo também fala ou melhor dizendo, Timóteo não, que Paulo, ele como uma pessoa mais experiente do que Timóteo, né, ele vê que para a igreja de Tessalônica continuar frutificando, para a igreja de Tessalônica continuar desenvolvendo, né, o seu talento, o talento que Deus deu para eles, né, que era de pregar, que era de ensinar, que era de falar a verdade, né, Paulo tinha que alertar aquela igreja, tinha que falar para eles que iriam vir coisas que o mundo iria oferecer para eles, tentando afastar eles de Deus, né? E como é que Paulo ia fazer isso? Aplicando a injeção. E como é que Paulo iria aplicar uma injeção? Lembra que uma injeção é aplicada na gente para quê? Quando a gente é criança, principalmente quando a gente é criança, nós tomamos injeção para prevenir de doenças, para prevenir, né, de coisas horríveis em nossa vida aqui na Terra, né? E aqui eu entendo que Paulo ele vai aplicar uma injeção na igreja de Tessalônica. Como é que ele vai aplicar a injeção? Dando ensinamentos, ensinando a palavra de Deus, né? Por isso então que Paulo no capítulo 4 aqui de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né, ele vai ensinar para os irmãos lá de Tessalonicenses que o quê? Que eles devem se santificar, se abster dos desejos carnais, né, e procurar se aprofundar nas coisas do reino de Deus. Amém? Então, baseado assim no comportamento que eu acabei de falar para os irmãos aqui, no comportamento santo dos irmãos de Tessalônicas, que o comentarista da lição ele vai tentar nos mostrar como deve ser o nosso comportamento também nos dias de hoje. Amém? E vamos para a lição. O primeiro tópico, irmãos, da lição vai falar sobre um modelo que é transmitido e compartilhado. A preocupação de Paulo era que os tessalonicenses permanecessem no mesmo conjunto de princípios fundamentais que receberam no início de sua fé. Devemos nos fortalecer na confiança de que o evangelho que nos foi transmitido é verdade espiritual suficiente para nossa edificação. Gálatas 1, 6, 9. Não necessitamos de complementos ou de novas revelações. Mas na frente, quando eu terminar aqui os slides, eu vou fazer um breve comentário sobre isso. As boas novas de Cristo não são uma verdade complexa e de difícil compreensão, que apenas alguns privilegiados terão a capacidade de discerni-las. É um fato simples e de fácil assimilação. Deus nos ama de maneira incondicional. O evangelho é simples e descomplicado. Tem muitas pessoas, muitas instituições inventando assim maneiras, né, artimanhas, formas, tipo, fazendo de tudo mesmo. Porém, estão fazendo tudo, só que de forma errada, para salvar uma alma, para conquistar um coração de uma alma para o reino dos céus. Nós vimos, irmãos, claramente aqui nesse subtópico aqui, né, que alertou a cada um de nós, tanto a você como a mim, que somente o evangelho puro, simples, somente o evangelho, sem maracutaia, sem palhaçada, sem inventar artimanhas para prender a atenção do povo, somente o evangelho puro e simples vai edificar a vida de uma pessoa, vai mudar a vida de uma pessoa. Não precisa nós inventarmos coisas para conquistar uma alma de uma pessoa. Lembra do que foi que Paulo falou, se não me falha a memória, em Romanos? Que o evangelho de Deus é poder de mudança na vida daqueles que creem, na vida daqueles que creem no nome de Cristo. Nós não precisamos inventar artimanhas, inventar maneiras para conseguirmos ganhar uma alma para o reino dos céus.
simplesmente devemos pregar a verdade. Por quê? Porque a verdade, que é o Evangelho, ele é simples de entender. Amém? O segundo subtópico vai falar sobre vivendo, né, para agradar a Deus. O objetivo de Paulo, neste momento de sua carta, aquela comunidade era lembrar a cada um dos irmãos de que a finalidade de nossas vidas não é atingir metas pessoais ou sonhos individuais, e sim agradar a Deus em tudo quanto nós fizermos. Ter uma vida santa é viver segundo o propósito do Senhor. Não tenhamos receio de obedecer a Cristo, sabendo que tal opção de vida nos conduzirá à felicidade e à realização pessoal, pois a manifestação do reino de Deus em nós, ela é produtora de vida, libertação e alegria. Nada terá o poder de destruir os fundamentos eternos que o Senhor já estabeleceu em nossas vidas, por meio da salvação em Cristo Jesus. Compreendemos que se viver é um privilégio, viver em Cristo é a experiência mais sublime que podemos vivenciar. Prezado ouvinte, irmão do canal IBD em Foco, eu enxergo esse subtópico aqui número 2, né, como se fosse uma pergunta. Eu sempre gosto de fazer perguntas, né, aqui no meu comentário, mas eu enxergo, né, esse segundo aqui subtópico como uma pergunta. Que pergunta é essa, Tiago? Uma pergunta simples. Qual é o objetivo da tua vida aqui na Terra? Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Será que o meu objetivo é ter um carro bom, é ter uma casa boa, é ter uma família bem estruturada, é ter um bom estudo, é ter um bom trabalho, né? Será que esse é o objetivo que Deus deu para mim? Irmãos, trabalhar é muito bom, é bom. Ter um carro é muito bom, é bom. Ter uma casa bem estruturada, com os móveis dentro, é bom, é bom. Só que a Bíblia diz que tudo isso passa. Todas as coisas nessa terra vão passar, né? E eu acho que nós devemos, principalmente nesse segundo subtópico aqui, lembrar de uma coisa. Vamos lembrar daquilo que Cristo falou. Aonde nós vamos juntar tesouros? No céu. Juntar tesouros no céu. Por quê? Porque no céu não há traça. Porque juntar tesouro no céu não tem olho gordo. Porque juntar tesouro no céu não vai ser destruído. Como é que eu junto tesouro no céu? Vivendo para agradar a Deus. Como é que eu vivo para agradar a Deus? Pregando, ensinando, sendo testemunha dele aqui na terra, indo por todo mundo, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar do ouvinte do canal IBD em Foco, para vivermos uma vida para agradar a Deus, nós temos que ter uma certeza, somente uma certeza. Porque talvez você pode falar assim: ah, Tiago, mas como é que eu vou viver para agradar a Deus se eu não tenho nenhuma certeza de nada, né? Vou te dizer uma coisa, como eu falei ainda há pouco, se nós devemos juntar tesouro no céu, nós temos que ter a convicção de que Cristo vai nos recompensar quando nós chegarmos lá. É por isso que a salvação ela não vai ser pelos meus méritos, pelas minhas atitudes, pelo que eu faço. Mas o galardão não, o galardão é por aquilo que eu faço. Não é por aquilo que Cristo fez. Pelo aquilo que Cristo fez é a nossa salvação. Mas o nosso galardão é por aquilo que eu realizo aqui nessa terra. É por isso. Amém? Vamos para o terceiro subtópico para a gente concluir. O primeiro tópico no caso, né? Vida transbordante e uma vida em santidade. A presença do Senhor é reconfortante e abençoadora para nós. Se há alguma metáfora bíblica que exemplifica de maneira clara a vida cristã, esta é a imagem do transbordamento. Analogias como a rios, né, que mesmo em terra seca são rios farturosos, são rios cheios, né? São colheitas que mesmo em tempo de crise, mas são colheitas produtivas, né? E mesmo que nós vivemos assim, estamos vivendo por uma época onde o dinheiro está pouco, né?
aonde os corruptos aí têm tirado tanto dinheiro da população, mas nós estamos vivendo ainda numa prosperidade material. Pelo menos eu penso que eu não consigo enxergar no nosso Brasil alguém que morre de fome, né? Eu acredito que qualquer pessoa no Brasil que queira trabalhar, por mais que não seja um trabalho digno, mas ela consegue trabalhar para comprar um arroz, para comprar um feijão. A medida de nossa alegria é a fartura. Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A porção do perdão que nos atinge é transbordante. Daí e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos deitarão do vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. É melhor dar do que receber, né? O amor que nos salva é incomensurável, né? Não tem explicação, não tem como explicar o amor que Deus nos ofereceu mediante Cristo morrendo na cruz do Calvário. Vida cristã é sinônimo de vida santa. Não há compatibilidade entre viver em Cristo e viver no pecado. Por isso, a nossa experiência de fé é aquela que aponta para uma abundante graça. A causa de algumas pessoas não experimentarem a plenitude do Espírito Santo é de continuar carregando ódios, continuar carregando mágoas. É preciso então o quê? Esvaziar-se de muita coisa antes. É preciso. No terceiro subtópico aqui, eu vou procurar ser bem rápido, bem reto, né? Como é que eu vou ter uma vida transbordante? Como é que eu vou ter uma vida em santidade? O resultado do primeiro subtópico, do segundo subtópico, tendo uma vida santa, transmitindo e compartilhando, né, o modelo de viver somente para agradar a Deus. Temos, como o segundo subtópico falou, temos como resultado uma vida que, ou melhor dizendo, como o terceiro subtópico aqui falou, como nós temos uma vida santa, como nós transmitimos e nós vamos compartilhar uma vida de agradar a Deus, né? A nossa personalidade, uma personalidade que as pessoas vão olhar, vão enxergar não o Tiago, mas vão enxergar Cristo brilhando em mim. Nós vamos ter um resultado, uma vida transbordante em Deus. Porque os novos convertidos, irmãos, de Tessalônica, isso eu quero que fique bem refrescado em sua mente, que nós na realidade estamos estudando, né, os irmãos de Tessalônica, então vamos aqui voltar um pouco para eles, né? Nós temos que entender uma coisa, que os novos convertidos de Tessalônica, eles cresciam, frutificavam, davam os frutos. Sabe por quê? Porque tinham uma vida transbordante em Deus. E tu sabe por que eles tinham uma vida transbordante em Deus? Porque a sua vida era uma vida santa, era uma vida irrepreensível diante de Deus. Independente do que as pessoas falavam, independente do que as pessoas observavam, eles sempre procuravam agradar a Deus e nunca procuravam agradar a eles mesmos. E se nós hoje, no Brasil, por exemplo, na minha cidade, na tua cidade, deixarmos de olharmos para o que A pensa, do que B pensa e depositarmos a nossa vida simplesmente para agradar a Deus, eu tenho certeza que a sua vida será uma vida transbordante, né? E uma vida transbordante no reino do Senhor. Eu tenho certeza que você vai dar muitos frutos, assim como os irmãos em Tessalônica deram frutos no reino de Deus. Vamos para o segundo tópico. O imperativo da pureza sexual. A santificação como vontade de Deus, que é o primeiro subtópico. Aqueles que são guiados pelos valores decadentes do mundo não conseguem aperceber-se da presença do Senhor. Vêm apenas tragédias, dores e maldades. No nosso caso é diferente, pois por meio da semente da santidade que brotou em nosso ser, nós vamos conseguir ver Deus em tudo que estiver ao nosso redor. Reconhecemos as grandezas de Deus na natureza, na transformação ocorrida em nossas vidas. Percebemos também a presença do nosso Senhor e em tudo o que existe. Ao vivermos em santidade, somos capazes de reconhecer a glória de Deus. Uma vez que Deus nos tornou santos, devemos fazer de nossa vida um altar de louvor a Ele. De maneira que, assim como somos sacerdotes da antiga aliança, todos, quantos olharem para nós, vai lembrar do lema da nossa vida: santidade ao Senhor. Aperta o cinto aí, que agora vai apertar um pouco.
né? O apresentador vídeo do canal ABD em Foco. O mundo, ele tem tentado, de toda maneira, de todo jeito, né? Deturpar a forma de um viver cristão. A forma de como a pessoa deve viver. Como é que eles têm feito, Thiago? Exemplos, né? Eles têm tentado fazer mudança de sexo. Têm tentado colocar em nossa mente que o homossexualismo é normal. Têm tentado colocar em nossa mente, né, que sexo antes do casamento é normal. Que se você quiser ser virgem para casar, isso é cafona. Ser um jovem virgem é cafona. Pra quê? Pra quê ir pra igreja todos os dias, né? Pra quê cultuar a Deus na igreja, no templo, sendo que na minha casa eu posso adorar a Deus? E eles ficam tentando de todas as formas, de todas as maneiras, fazer essa inversão de valores que nós temos demorado anos para nós aprendermos, né? Eu entendo e eu vejo, né, e lembro aqui agora que alguns anos atrás, para nós sabermos se uma pessoa era crente ou não, não precisava eu ir na igreja para ver se ele estava cantando lá dentro da igreja ou estava pregando dentro da igreja. Não. Ou assim, olhar uma pessoa pegando, botando uma caixa de som na rua e saindo na rua pregando. Não precisava disso para me saber se aquela pessoa é crente. Para me saber, né, e eu ainda peguei essa época ainda, quando eu enxergava uma pessoa no seu andar, no seu vestir, no seu falar, a forma como essa pessoa se comportava na sociedade, eu já sabia, ali veio um crente. Irmãos, eu ainda vivenciei isso. Quando um crente chegava no banco, por exemplo, para pagar uma conta, todo mundo olhava para aquela pessoa. Falava, olha, aqui vem um irmão, aqui uma irmã. Nos ônibus, quando eu viajava, né, eu lembro que quando entrava uma pessoa que era crente dentro do busão, dentro do ônibus, todo mundo já olhava e falava, olha, aí veio uma serva do Senhor. Uma das primeiras coisas que acontecia para identificar era que o crente andava com a Bíblia, né? Hoje as pessoas usam o telefone, graças a Deus que tem a tecnologia, né, a nosso favor, mas parece que esqueceram até mesmo de levar a Bíblia para a igreja e levam o telefone. Faz de conta que tudo hoje tem no telefone, amém? E esqueceram da identidade real de um cristão, que é a arma, que é a Bíblia. As pessoas tinham respeito, irmãos, pelos cristãos. Parece assim que, pelo menos eu penso, né, como eu falei ainda há pouco, que quando o ímpio, ele olhava para um crente, né, ele via assim na testa do crente, não tem? Aqui tem santidade ao Senhor. Ali tem um servo de Deus. Mas, sinceramente, hoje virou uma bagunça, né? Já está muito difícil até nós conseguirmos diferenciar quem é crente e quem não é. Amém? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso não, porque senão a gente vai passar muitos minutos aqui nesse subtópico aqui. E a lição tem muito para nos oferecer. Portanto, fique essa reflexão, né? Vamos procurar dar mais exemplo de cristãos. Quando eu falo isso, eu não estou acusando simplesmente você, mas eu estou também falando de mim. Que eu deva dar mais exemplos para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para os meus vizinhos, para os meus irmãos. Quando eles olharem para mim, não enxergar mais uma pessoa nessa terra, mas enxergar um servo de Deus, enxergar um imitador de Cristo. O segundo subtópico vai falar sobre santificação que se exige de solteiros e casados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5, uma explícita e contundente exortação paulina quanto à pureza sexual. O Senhor conclama os seus filhos e reconhecerem a sexualidade como um componente tão sagrado do ser humano quanto tudo o mais que nos envolve é. Não há nada de profano ou pecaminoso no relacionamento sexual entre casados, sem sombra de dúvida. Porém, devemos lembrar que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E nós não devemos profanar o templo de Deus. Eu até mencionei aqui no segundo subtópico, ou melhor dizendo, no primeiro subtópico, né, subtópico anterior, que para o mundo é loucura, é besteira, um jovem casar virgem. Para eles é cafona isso. Porém, meu amado,
prezado ouvinte do canal BD em Foco, se você é jovem ou se você é um professor, coloca isso em pauta na sua aula, sua sala de aula. Por mais que o mundo olhe para um jovem sendo virgem, casando virgem, para eles é loucura, é besteira, é cafona, mas fala para cada um dos jovens que está na sua classe de aula que para Deus isso é honroso, que para Deus isso é algo importante e maravilhoso, né? Nós temos que procurar zelar um pouco mais do templo que somos nós, amém? Que é morada do Espírito Santo. Vamos cuidar mais desse templo, não fugindo aqui muito do tema, mas tem muita gente gastando o seu tempo cuidando do templo feito por mãos de homens e se esquecendo do templo que foi feito por Deus. Vamos procurar zelar um pouco mais, amém? Amém? Por quê? Porque tem muita gente cuidando dos templos materiais e esquecendo dos templos espirituais que somos nós. Nós sim somos moradas do Espírito Santo. Nós sim somos moradas de Deus. Amém? Vamos para o terceiro subtópico para a gente encerrar aqui o segundo tópico. Amém? Vivendo num nível diferente de espiritualidade. Se de fato nossa espiritualidade é viva, então é necessário que o quê? Que o padrão moral e comportamental do povo de Deus não seja o mesmo daquele que é adotado pelo mundo. Essa é a orientação de Paulo àquela jovem comunidade. Não na paixão, da concupiscência, como os gentios fazem, né? Que não conhecem a Deus. Eles fazem por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Já está uma charada aqui, né? Aqueles que estão cegos em seus delitos e pecados possuem uma maneira distorcida de encarar aspectos essenciais da vida. Fomos vocacionados para quê? Fomos vocacionados através do nosso testemunho anunciarmos os valores de um reino superior, de cima, no caso, do céu. Desculpa. Irmãos, aqui no terceiro subtópico, né? Aqui do primeiro tópico, vai ser o quê? É o resultado... Opa, desculpa. Já estou falando aqui coisa que não é. Se realmente... Escuta só. Se realmente o Espírito Santo, ele mora em mim, ele mora em você, ou seja, agora quem vive não é mais eu, mas quem vive é Cristo, porque é Cristo que vai viver em mim. O ímpio, como tem bem explicado aqui nesse slide que acabou de passar, o ímpio, ele está cego, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não consegue enxergar a verdade. Ele não consegue sair do abismo. Amém? Então o que vai acontecer? O ímpio ele nunca vai se submeter ao domínio do Espírito Santo. A não ser que o ímpio ele deixe que o Espírito Santo lave a sua alma, mediante o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Somente dessa forma que o ímpio ele vai conseguir se purificar de todo o seu pecado. E a partir daí, assim como aconteceu comigo e com você, nós que somos novos convertidos, agora somos o quê? Nós somos vivificados por Cristo para sermos o quê? Para sermos testemunhos de Cristo aqui na terra. Por isso que a nossa maneira de viver, que nossa maneira de comportar é um comportamento, é uma vivência de um nível diferente do ímpio. Amém? Vamos aqui para o tópico número 3, para nós encerrarmos aqui a lição. Santificação em toda maneira de viver. O primeiro subtópico do terceiro tópico vai falar sobre negócios honestos. Santidade, todavia, não é algo que se refere apenas ao corpo ou à exterioridade das pessoas. Devemos ser santos e honestos também em nossos negócios. 1 Tessalonicenses 4,6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Ou seja, se eu trapacear alguém, se eu enganar alguém, aí você fala assim, não, aquela pessoa, eu vou enganar uma pessoa aqui, por exemplo. Um exemplo, eu moro em São Paulo, né? E tem um cara lá no Pará, que veio aqui em São Paulo passar uns dias. Eu pego e vendo um objeto para ele, um objeto quebrado. Aí esse cara volta pro Pará. Mas nunca ele vai me ver aqui em São Paulo, muito menos no Pará. Mas eu tenho que entender uma coisa. Que Deus vai cobrar de mim no juízo final. Que Deus vai cobrar de mim isso.
Como tem bem explicado aqui nesse versículo de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Ninguém deve oprimir ou enganar o seu irmão. Por quê? Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Não é a pessoa que eu vou ultrapassar que vai vingar, mas é Deus que vai vingar por ele. A corrupção é uma prática usual em nosso país. Entretanto, nós temos de ser diferentes. Então voltareis a veres a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Somos um ser integral. É impossível ter um padrão de santidade nos momentos litúrgicos, isto é, na igreja, e não apresentar um testemunho santo em nossa vida fora do templo. Irmãos, isso não tem como acontecer. Fomos chamados para anunciar as verdades do reino aos que estão distantes de Deus. Se em virtude de um comportamento inadequado não somos capazes de fazer isso, nosso cristianismo é falso e nossa fé é morta. Pois é impossível nós sermos um cristão e não sermos santos. Há muitos crentes, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Há muitos crentes que não perdem um culto. Não sei se eu posso chamar isso de crente, né? Esse tipo de pessoa que eu vou terminar de concluir aqui o pensamento sobre ele. Há muitas pessoas que vão para a igreja, que não faltam culto, que dizimam, que ofertam, que ajudam o próximo da igreja. Porém, os seus negócios são todos negócios trapalhosos, negócios bagunçados, né? Gosta de subordinar. Olha só, gosta de subordinar. Na igreja ele é uma benção, né? Prega, dizima, oferta, amém? Participa das vigílias. Mas quando passa no trânsito, aí gosta de subordinar os guardas de trânsito, né? Gosta de furar fila, parece que esquece, né, de fazer uma pergunta a si mesmo. Se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria? Faça essa reflexão com o seu aluno na sua classe de aula, prezado ouvinte do canal ABD em Foco, né? Se fosse Jesus aqui, quando eu fosse vender esse carro, como é que ele ia vender? Ele ia trapacear o cara ou não? Vamos aqui para o segundo subtópico. Relacionamentos sadios. Não existe santidade na vida de quem promove violência, injustiça e discórdia. Como alguém pode declarar ser nascido de novo, mas ser responsável pelo fim de um casamento, pela promoção de inimizades entre pessoas, por semear a contenda entre irmãos? Isto é simplesmente impossível, pois Deus nos chamou para relacionamentos mutuamente edificantes, pois não devemos ser fardos para ninguém. Como anuncia Paulo, o Senhor é vingador do quê? Do injustiçado. Paulo, ele assegura que os trapaças humanos podem passar desapercebidos pelas demais pessoas. Todavia, jamais serão desconsiderados pelo Senhor, que é Deus da justiça. Nossa esperança se estabelece no Senhor. Por mais que estamos numa época como a nós que nós estamos vivendo, em que instituições sociais e seus compromissos com a equidade estão fragilizadas. Tem muita gente que gosta de trapacear o seu amigo, trapacear o seu parceiro. Vou te dar um exemplo, né? Tem gente que tem uma motinha toda bagaçada, o motor todo bagaçado, né? O motor tá quase batendo, tá quase trancando. Aí pega e vende a moto dizendo que acabou de fazer o motor. Tem uma moda agora que tá pegando, principalmente na minha cidade, na cidade que eu moro, né? Que chama de catira, né? Catireiro. O que é um catireiro, Thiago? São aquele tipo de pessoas que vendem tudo, irmãos, que troca tudo dentro de sua casa. Tem uma televisão, aí troca aquela televisão por uma mais inferior, pegando volta, não tem? Sempre tentando empurrar uma bucha na pessoa, sempre tentando empurrar uma coisa ruim na pessoa. Trapaceando, vivendo de trapaça. Aí tem irmão que já não consegue mais falar com o seu vizinho, porque há 5, 10 anos atrás, quando foi fazer o muro de sua casa, ali roubou 10 centímetros, não cedeu 10 centímetros do muro. Será que tipo de relacionamento é o que eu tô tendo com o meu irmão, com o meu vizinho? Será que tipo de relacionamento é o que eu tô tendo com o meu próximo? Será que são relacionamentos sadios? Ou são relacionamentos que estão me atrapalhando o meu relacionamento também para com Deus? Para concluirmos aqui o terceiro tópico,
temos o terceiro subtópico falando sobre uma santificação como experiência de viver no Espírito. O poder santificador do Espírito nos torna progressivamente mais sardio, ou melhor dizendo, mais santos. E é o que alguns têm sido, mais sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Somos convocados por Deus para uma experiência de santificação instantânea e constante. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ao tratarmos outras pessoas fora do nível de amor e respeito que elas merecem, como filhos e filhas de Deus, estamos voltando-nos contra o próprio Senhor. Como tem dito lá anterior, e tem mais uma vez reforçando aqui, 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificando. Quem vai cobrar é Deus. Quem vai cobrar não vai ser a pessoa que vai ser trapaceada, mas vai ser Deus, porque Ele é justo. Ele é o justo juiz. A adoração a Deus, sem comunhão com o próximo, é puro rito religioso vazio, desprovido do real sentido do culto a Deus. Irmãos, como é que eu vou viver no Espírito se a minha vida está toda atrapalhada? Amém? Como é que eu vou viver no Espírito se os meus negócios prejudicam o próximo? Vai prejudicar aquela pessoa que eu vou fazer um negócio com ele. Nós temos que entender uma coisa, que para nós termos comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão com o próximo. É impossível alguém ser inimigo do seu vizinho, ser inimigo do seu próximo e ter uma comunhão com Deus. Porque para termos comunhão com Deus, devemos ter comunhão com o próximo. Por quê? Porque a santificação na nossa vida, ela vai ser a maior experiência de um viver do Espírito Santo, de uma morada do Espírito Santo em nossa vida. Viver no Espírito Santo é uma experiência de comunhão verdadeira com o Criador e seus filhos. A conclusão que nós temos é: não existe santidade quando há isolamento, ódio e negação do outro. Se somos as pessoas deixadas por Deus nesta sociedade para que ela não apodreça em seus extremismos sociais, cabe-nos a tarefa de iluminar os corações entenebrecidos por preconceitos e discriminações e dar sabor às vidas desesperançosas de justiça, bondade e paz. Pois ser santo é estar a serviço do bem-estar do outro. Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, se você de alguma maneira conseguiu aprender algo nesse comentário, vai usar esse comentário para fazer uma base para a sua ministração na sua aula, eu quero agradecer a você por ter mais uma vez confiado no nosso trabalho. E peço a você, baixe o slide, use em sua sala de aula, dinamize a sua classe de aula, Se você puder, curte nosso comentário, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, os seus professores de escola bíblica dominical. E vamos lembrar mais uma vez que hoje nós estudamos sobre o que? Um comportamento santo dos irmãos em Tessalônica. E isso tem que servir de exemplo para nós. Amém? Quando nós olharmos, ou melhor dizendo, quando alguém olhar para nós, não vai enxergar simplesmente o Tiago, mas vai enxergar o brilho do Espírito Santo na minha vida. Que os meus negócios, não sejam negócios trapaceiros, que eu não venha prejudicar o próximo, mas que, se for possível, eu me prejudique no lugar do próximo como símbolo de um amor ao próximo. Pois nós não devemos o quê? Fazer mal ao próximo, porque se eu estou fazendo mal ao próximo, eu também estou fazendo mal a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, e essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco.